Após um jejum de alguns meses, eis-me aqui fazendo de novo um vídeo para tratar de um assunto que é muito interessante, muito pertinente. Padre Braulio, de Goiás, que teve uma determinação de seu superior, né, da congregação redentorista, que entregasse uma capelinha que estava servindo ao Padre Braulio por 8 anos, uma capela que foi deixada anteriormente a ele ter assumido, estava em ruínas, muito maltratada, e a comunidade do Padre Braulio, que é uma comunidade tradicional, realmente se viu empenhada na reforma e restauração da capelinha. E agora o Padre Braulio, depois de 8 anos de apostolado e frutificando, como não é muito comum ver-se hoje na igreja, ele é convidado pelo seu superior para se retirar, né, para uma nova missão, que os redentoristas não ficam parados, tem que fazer a missão. Bem, o que eu tenho a dizer ao Padre Braulio é: Padre Braulio, o senhor merece todo o meu respeito, o senhor merece toda a minha consideração como fiel. Claro que eu sou aqui de Salvador, mas conselho, se valesse alguma coisa, né, seria comprado a peso de ouro, mas é só um conselho. Estamos vivendo uma fase de crise aguda na igreja. Tudo isso foi predito pelos santos, pelas Sagradas Escrituras, pelas aparições marianas, em especial La Salete e Fátima. Então, estamos vivendo tempos de apostasia na igreja. Então, Padre Braulio, Santo Atanásio, ele foi excomungado mais de uma vez, mas ele, em momento algum, ele seguiu aquilo que os hereges arianos no século IV queriam que ele fizesse. Nós estamos vivendo uma época em que a heresia preponderante, que é o modernismo adentrou as ordens e congregações religiosas, e a igreja, né, a estrutura da igreja está ocupada, a hierarquia está ocupada. Estamos vivendo uma crise de autoridade. A crise não é só de fé, a crise é de fé. A crise também é de fé, né? Mas é também de autoridade. Eles, né, a alta hierarquia hoje em dia, a hierarquia da igreja como um todo, quase todo, eles são afetados diretamente por essa heresia chamada modernismo, no caso o neomodernismo, né, que foi disseminado principalmente pela nova teologia, ou Nouvelle Théologie, como se diz em francês, de Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, essa galera. Então, o conselho de amigo, de fiel, pode se considerar meu amigo. Peço vossa bênção, mas pense, reflita. Sei que o senhor está indo para uma missão no Tocantins. Entregue a chave da capela para as autoridades, né, no caso, para o superior do senhor na congregação. Entregue. E saia dessa estrutura totalmente carcomida. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Mas, infelizmente, o fator humano, a hierarquia, sabe Deus por qual mistério, está tomada por uma desorientação diabólica que vem do cimo, que vem de cima até embaixo. Padre Braulio, eu digo isso não só ao senhor, mas todos os outros padres que querem seguir a tradição e que ainda fazem questão de ter comunhão, né, regularidade, plena comunhão, né, com essa situação, com essa hierarquia que nós vemos aí. Eu sou de Salvador e eu vejo muito bem como é a coisa aqui, né? Em que o erro aqui é que é privilegiado. O erro aqui é exaltado, privilegiado, e tem todas as benesses, né? É o mistério da iniquidade. A gente viu no Bonfim recentemente, é o mistério da iniquidade.
eu peço ao Senhor, procure um instituto tradicional, procure uma comunidade tradicional realmente que não esteja diretamente vinculada, hierarquicamente vinculada às autoridades ordinárias. Procure a Fraternidade São Pio X, ou melhor, procure a Resistência Católica. Ou se o senhor tem muitos escrúpulos mesmo assim, procure o IBP, mas eu recomendo a Resistência Católica. Dom Tomás de Aquino, lá no Mosteiro da Santa Cruz, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que ele o receberia de braços abertos, como receberia muitos padres, que se sentissem desamparados pelas autoridades eclesiásticas e até perseguidas por seu amor à igreja, simplesmente por serem católicas. Não são comunidades ou grupos cismáticos, não são, reconhecem a figura do Santo Padre, mas não obedecem àquilo que é contra o magistério e a fé de sempre. Não é aquilo que foi ensinado, é aquilo que foi ensinado pela igreja de sempre. Então, não se pode obedecer a certas coisas que não vêm de Deus. O homem, o ser humano, ele é imperfeito. Perfeito só Deus, Jesus, Nossa Senhora. Mas é necessário, eu te digo isso como um fiel, Dom Atanásio não seguiu os hereges. E hoje em dia está nos nossos altares. O Senhor também. Por favor, considere o que eu estou lhe falando. Procure um instituto tradicional. Procure um grupo tradicional. A Fraternidade São Pio X, ou melhor ainda, a Resistência Católica. Eles te receberiam realmente como irmão. Ninguém ali como se diz por aí, por ignorância ou por orgulho, como dizem alguns, cismáticos. Eles não são cismáticos. Tem até um vídeo de um rapaz que faz ele tem um canal Católicos de Verdade, que ele diz que a diocese e o superior do padre Braulio ficaram de conseguir um outro padre para assumir aquela comunidade e aquelas pessoas que estão ali sem pastor, né? O senhor está dando tempo. Uau. Não existe isso. Eles não vão colaborar para o crescimento da tradição. Essa gente não colabora. As dioceses não colaboram. O que existe é ódio, né? Despeito e humilhação. Querem humilhar. Claro que a humilhação, o desapego do amor a si são coisas importantes. Você se auto-humilhar e buscar realmente, principalmente nessa época agora, estou gravando isso durante a Quaresma de 2024. Por favor, Padre Braulio, pense no que eu estou lhe dizendo. Procure uma comunidade tradicional, procure a Resistência Católica, procure Dom Tomás de Aquino no Mosteiro da Santa Cruz, ou então procure a Fraternidade São Pio X, que já não é a Fraternidade São Pio X, mas ainda é a Fraternidade São Pio X. Procure, porque as ovelhas não podem ficar sem pastor. Eu sei que o senhor pensa que vai fazer uma nova comunidade, vai estender seu apostolado. Pode até ser, mas com essa gente não há acordo. O pensamento deles já é totalmente encontra-se totalmente em desorientação diabólica. A língua que eles falam é a língua do modernismo, não é a língua da igreja. Não é a língua. É a língua de Bonini, é a língua do Padre Chenu, de Teilhard de Chardin. Pense. Repense. Basta o senhor dar um Google. Eu não vou deixar nem o endereço deles aqui, do Mosteiro da Santa Cruz. Eu só vou lhe dizer. Dê um Google e procure Dom Tomás de Aquino, Mosteiro da Santa Cruz, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Procure. O que eu posso dizer aos fiéis? Façam o possível para montar uma comunidade 100% tradicional, que não tenha acordos, nem esteja submetida
uma regularidade canônica, que na verdade hoje em dia isso é algo fajuto, né? Com plena comunhão. Não se pode ter plena comunhão com quem não tem mais pensamento católico e que não é católico. Nossa Senhora um dia vai resolver isso com o triunfo do Imaculado Coração dela, como ela disse, mas vivemos os tempos da apostasia. Eles não vão conseguir, não vão indicar um bom padre para vocês. Podem indicar no máximo um neoconservador que gosta de missa nova bem celebrada e que vai falar aquele beabá de sempre, aquela velha cantilena, que na verdade não é a verdadeira doutrina católica. Então, eu peço a vocês que se empenhem nisso. Meus caríssimos fiéis aí da capela do Padre Braulio, lutem. Frutos foram lançados. E quanto aos perseguidores, rezem por eles. Você tem que rezar pela hierarquia da igreja, rezar pelo Santo Padre, rezar pelo bispo. Tá aí. Rezar pelo bispo, rezar muito pelo bispo. E pedir a Deus misericórdia. É só o que eu posso falar para vocês nesse momento. Eu sei que é um momento de muita dor, de muita angústia, mas rezem. Coloquem tudo no coração de Jesus e no coração de Nossa Senhora. É o que vocês podem fazer. E buscar viver o catolicismo autêntico, que é o catolicismo tradicional. Aos perseguidores eu só digo, continuem perseguindo. A tradição católica no Brasil é imparável. Não tem mais como parar. Em 20 ou 30 anos, a tradição católica, o catolicismo tradicional no Brasil, fará do Brasil o país em que o catolicismo tradicional mais se expande no mundo, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. É uma tendência irreversível. E quanto mais vocês batem, né, mais é como o fermento, a massa fermentada, que cresce. Quanto mais apanha, mais cresce. É esse o recado que eu tenho a dar. E Padre Braulio, o Senhor está em minhas orações. Os fiéis também, daí estão em minhas orações e meus rosários. Hoje rezei um rosário, pensando nos senhores, no Senhor Padre Braulio, nos fiéis, na hierarquia da igreja, em desorientação terrível, né, atingida de forma tão grave pela heresia neomodernista. E podem ter certeza que Deus remediará todas as coisas, mas uma coisa também vocês podem ter certeza: Deus não vai fazer nada daquilo que nós mesmos podemos fazer. Para Deus nós podemos deixar reservado o extraordinário, o sublime, aquilo que é prodigioso e miraculoso. E nós, como formiguinhas, ou como servos inúteis, como diz o Evangelho, nosso Senhor chama, nós somos servos inúteis. Só nos resta trabalhar pelo reino de Deus, pela igreja, pelo triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora, e que viva Cristo Rei, como diz nossos amigos do Centro Dom Bosco. Um grande abraço a todos, do Dionísio aqui de Salvador. Salve Maria.